Olá pessoal, eu sou a Raquel e hoje irei falar com vocês sobre o episódio 6 da 7ª temporada. E o que eu posso falar, não é? Foi simplesmente sublime. Não dá nem pra gente escolher assim qual que foi a melhor cena, porque foram tantas que eu fiquei simplesmente deslumbrada. Nota 10. Eu teria inclusive dado nota 11 para este episódio, não fosse aí pela presença de uma série de deslizes que apareceram neste episódio. Eu sei que de fato ocorreram muitos erros ao longo de todos os episódios, mas como esse episódio foi assim praticamente uma obra-prima, na minha opinião, eles deveriam ter tido um cuidado mais meticuloso para não cometer certos tipos de erros que foram cometidos e sobre os quais eu irei falar com vocês hoje. Por exemplo, como é que eles podem ser capazes de fazer uma cena, não é, simplesmente perfeita, como aquela da chegada triunfal da Daenerys Targaryen com os seus dragões além da muralha, e ao mesmo tempo, não é, ser simplesmente capazes de ignorar o fato de que aquele viado lá em Porto Real não tinha mais que estar lá, gente. A Cersei não é Baratheon, não tem mais nenhum Baratheon em Porto Real. Até o Gendry, que era o bastardo, já saiu de lá, então por que aquele viado ainda continua lá em Porto Real? Não, e o pior erro de todos, não é, foi esse vazamento na terça-feira. E não me venham dizer que foi um acidente, viu? Porque não foi. O que aconteceu foi que a HBO deu claras demonstrações de favoritismo para esses fãs espanhóis, em um sinal de total desrespeito ao resto dos fãs que existem no mundo, bem como, não é, sobretudo, aos assinantes. A HBO fez igualzinho a Cersei, não é? Que ficava sempre dando sinais de favoritismo para o Joffrey e deixava assim, né, os outros filhos largados para lá. Eu fiquei muito chateada. Não, se eu tivesse um dragão igual a Daenerys, eu teria ido lá na sede da HBO e eu teria colocado fogo em tudo. E só para não perder a viagem, na volta também teria passado no Congresso Nacional e lá naquele sítio em Atibaia, viu? E eu teria também colocado fogo geral naquilo tudo. E sabe o que é que me deixa mais revoltada? É que eles simplesmente não fazem nenhum tipo de concessão para nós assinantes. Por exemplo, já que esse episódio então vazou mesmo na terça-feira, eles deveriam ter divulgado lá uma nota, não é? No canal HBO, informando aos assinantes de que, então já que o episódio realmente vazou e todo mundo ficou sabendo mesmo, nós então iremos exibir o 6º episódio para vocês, assinantes, aqui no canal da HBO, na quarta-feira ou na quinta. Mas não, a gente tem que ficar aí, né, de braços cruzados, esperando até o domingo chegar, porque eles não liberam o episódio antes. E aí, não é? Todo mundo assiste o episódio de graça e nós, assinantes que estamos pagando, ficamos aí, né? Somos os últimos a assistir ao episódio. Como foi o meu caso, tenho certeza que o caso de várias pessoas pelo Brasil afora e pelo mundo afora também. Não, e essa também não foi a primeira vez, não é? Se vocês são assinantes da HBO, assim como eu, e também são assinantes da Sky, e vocês têm assistido a Game of Thrones como eu, desde a primeira temporada, vocês vão se lembrar de que há mais ou menos uns 2 ou 3 anos aconteceu o seguinte, não é? Eles exibiram, como de costume, o episódio, acho que foi o 8º episódio no domingo, e obviamente, não é? No domingo seguinte deveriam exibir o 9º episódio. E aí, quando chegou o tal domingo, sabe o que aconteceu? Eles repetiram o episódio 8 de novo. Gente, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva, eu liguei na Sky na hora, mas não adiantou nada. Eu escrevi um e-mail desse tamanho para a HBO e eles nunca se dignaram nem a me responder. E todos nós, não é, assinantes, tivemos de ficar esperando aí 2 semanas para assistir ao episódio no canal. Todo santo ano tem algum problema. Sabe o que fica parecendo? Fica parecendo que das duas uma. Ou eles não se importam, não é mesmo? Ou eles fazem isso de propósito. É uma vergonha. Que feio, HBO. E agora que eu finalmente, não é, desabafei e falei tudo que eu queria falar mesmo, vamos então aos erros que eu encontrei nesse episódio. Só quero frisar que eu achei esse episódio simplesmente excelente e que ele poderia ter sido um episódio impecável, mas que devido a esses pequenos errinhos, não é, que apareceram aqui ou acolá,
o episódio ficou assim um pouquinho a desejar. Me expliquem, por favor, por que é que eles mostraram a cidadela na abertura, sendo que o Sam já desertou e deve estar agora a milhas de distância. Não sei também, viu, como é que deram um jeito de arrumar um Maester para Atalaia Leste do Mar, cujo castelo estava completamente abandonado e foi ocupado por selvagens, a pedido do Jon, sendo que em Castelo Negro, que é o lugar mais importante na muralha, pelo jeito eles ainda não têm Maester. Eu sei que o Sam deveria ser o Maester de lá e que ele estava em treinamento, mas será que eles não tinham substituto para ficar lá em Castelo Negro até o Sam terminar seus estudos? Afinal, leva anos para se tornar um Maester e a patrulha não iria simplesmente ficar esperando o Sam terminar o treinamento dele, não é mesmo? Achei simplesmente inacreditável que daquelas 10 pessoas que partiram além da muralha, só tenham morrido os 3 selvagens e o Thoros. Eu acho que aconteceram batalhas demais nessa temporada e estão morrendo pessoas de menos. Meu palpite é que vai sobrar muita gente, viu, para morrer na final na semana que vem. Achei um absurdo completo aquele bando de homens ter partido para além da muralha sem uma única arma de obsidiana sequer. Gente, eles estavam em Pedra do Dragão, o lugar com a maior reserva de obsidiana do continente. Será que não dava para terem pegado nenhumas lasquinhas para a viagem? Como também já destaquei antes, achei e viu que esses mortos estavam correndo depressa demais para um bando de whites que mal se arrastava e que até hoje ainda nem chegou à muralha. Não entendi também por que o Rei da Noite atirou a lança no dragão que estava voando, sendo que o Drogon estava muito mais perto. E me contem aí, viu, onde foi que os caminhantes conseguiram arrumar aquelas correntes? Eles as encontraram ao norte da muralha? Onde? Ou será que eles é que as forjaram? E de que jeito? Se nem whites nem caminhantes mal suportam olhar para o fogo. Agora, o pior de tudo, na minha opinião, foi a Daenerys, viu? Não ter dado para aqueles dragões um treinamento adequado. Gente, desde que eles nasceram era óbvio que eles seriam usados como armas em batalhas, mas ela não os treinou. Desde o começo, ela fez igualzinho a Cersei fazia com o Joffrey e demonstrou um claro favoritismo pelo Drogon. Ela montou nele e o usou várias vezes em batalhas, mas deixou os outros 2 largados pra lá. Vocês viram que na hora em que ela chegou, eles ficaram assim perdidos e ficaram cuspindo fogo à torta e à direito, sem saber o que tinham de fazer? Eu havia previsto, em meu vídeo de expectativas para a 7ª temporada, que um dos dragões dela iria morrer, e inclusive que ele seria ressuscitado, mas na hora em que ele foi abatido, foi triste demais. Eu fiquei com dó dele, e acho que tudo aconteceu porque ele estava despreparado e não havia ninguém montado nele. E simplesmente, viu, não deu para acreditar que o Gendry conseguiu voltar para Atalaia e enviar um corpo para Daenerys e ela ainda conseguiu chegar a tempo de salvar o grupo do Jon. Ficou assim um negócio meio forçado, viu? E onde é que o Bran estava que ele não viu a Arya e a Sansa ali se enroscando nas redes da discórdia? Uai, ele não é agora o olho que tudo vê? Será que ele não viu o Mindinho armando para Arya? Será que ele não vai fazer nada não? Apesar do episódio não ter mostrado, eu deduzi que foi o Bran que mandou o tio Benjen salvar o Jon, mas não entendi por que é que o Bran não estava ali o tempo todo, acompanhando a batalha. Talvez sobrevoando ali, não é? Como um corvo ou algo assim. Bom, os erros que eu tinha para falar eram esses, mas antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de dizer mais umas coisinhas. Primeiro, não é? Que eu fiquei surpresa com o fato de o título do episódio ser Beyond the Wall, ou seja, Além da Muralha. Eu tinha ficado sabendo que seria Blood of the Dragon, ou seja, Sangue do Dragão, mas pelo jeito eu estava errada e peço desculpas a todos. Todo mundo estava dizendo, não é? Que o Jon e a Daenerys iriam se pegar no 6º episódio e pelo jeito eles se pegaram mesmo, hein? Ele pegou na mão dela e ela pegou na mão dele. E aquela pose, hein? Do Rei da Noite assim, a lá Usain Bolt. Não sei se vocês sabem, mas nos livros ainda não houve confirmação de que o tio Benjen esteja vivo. Existe sim, de fato, um personagem chamado de Mãos Frias, que pelo que tudo indica vai ser o tio Benjen. Mas o detalhe é que ele monta um alce e não um cavalo. Nossa, eu achei triste demais o Drogon chamando pelo irmão dele lá na muralha.
Vai ser lamentável, viu? Se os dragões tiverem de se enfrentar no futuro, assim, tipo um dragão de gelo, não é? Contra um dragão de fogo. Vai ser triste demais ver irmão tendo de lutar contra irmão. Espero que isso não aconteça e que o Bran consiga controlar o dragão de gelo. Bem, as cenas do próximo capítulo mostram os Imaculados e os Dothraki já todos juntos no local da reunião, onde irão mostrar o White. E agora eu já sei onde é que vai aparecer aquele tal do Homem de Saia, sobre quem eu falei na minha transmissão ao vivo na última quarta. Ele vai aparecer bem aqui, nesse local da reunião, e estou quase 100% convencida de que será o da Arya mesmo. Fiquei sem entender, viu, por que é que o Jon está usando esse casaco de peles dele, sendo que aqui está o maior sol. Bom, no final, pelo visto, vai acontecer muita coisa, né? Porque serão 81 minutos. Vou falar melhor sobre isso no transcorrer da semana, como por exemplo na quarta, não é? Quando irei falar em maiores detalhes o que eu acho que pode acontecer nessa reunião da Cersei, mas desde já parece certo que o Jon deve voltar para Winterfell após a reunião e reencontrar o fantasma. O Bran vai conversar com o Jon e a muralha vai cair. Parece que a Arya deixou a dica para a Sansa matar o Mindinho, mas eu duvido que ela tenha coragem. Só acredito vendo. E também não é possível que haja aí a traição do Theon em relação a Daenerys, porque agora ela está em outra parada, não é mesmo? Agora ela vai se empenhar para ajudar o grupo do Jon a derrotar os caminhantes e o exército de mortos. Ela não vai mais agora ficar naquelas intriguinhas com a Cersei. E é bem provável agora que ela não terá mais tempo de, como por exemplo, resgatar a Yara das mãos do tio Euron Greyjoy. E por hoje é só. Não se esqueçam de minha transmissão ao vivo na quarta, às 21h45. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de dar aí a sua curtida. Assine também o canal e até quarta então, viu? Tchau, tchau!